Olá, boa tarde a todos, bom dia a todos. Eu não sei em que horário vocês, alunos do terceiro ano, vão começar a assistir essa reunião, essa aula, mas mais uma aula, né? Hoje nós vamos tratar do tema da segunda apostila, que corresponde aos problemas, né, de urbanização, esses problemas que são atuais, são contemporâneos, né, e que de fato agora estão caindo muito no Enem também. São alguns problemas que envolvem causas ambientais, causas populacionais, causas urbanas, né, como políticas estatais e assim por diante. Então, agora, como vocês já estão vendo aqui, nós vamos começar a apresentar essa aula e, como vocês sabem, né, gostaria de deixar aqui claro mais uma vez que independente dessa aula ser ou não, né, ao vivo, ou vocês estarem vendo ela gravada agora nesse momento, o meu WhatsApp, né, o meu e-mail, o meu número, ele está aberto aí para qualquer dúvida que surgir. Então é isso, vamos começar essa aula. Vou começar a apresentar aqui. Então, como eu disse, a nossa aula hoje vão ser sobre os problemas urbanos contemporâneos. Gostaria de começar essa aula falando sobre essa frase, né? Ela diz: a cidade é a maior construção realizada pelo homem em coletividade através da história. Por isso devemos respeitá-la, cuidar e mantê-la, fazê-la digna de ser vivida por seus habitantes de hoje e de seu futuro. Como eu disse, né, na última aula, hoje se fala muito sobre a questão de sustentabilidade ambiental, né? E a sustentabilidade ambiental ela também, né, envolve a cidade. Esse modelo de sustentabilidade que nós buscamos hoje em dia, ele vai se reverberar, ele vai ser construído, ele vai ser formulado, nós vamos conseguir identificar ele, olhar ele na prática, principalmente na cidade, que é onde nós habitamos. Então, a partir disso, nós vemos que a cidade ela é uma realização histórica, né, que vem aí a partir de milhares de anos. E dentro desses milhares de anos, o modelo das cidades ele se modificou muito, né? E é disso que nós vamos tratar aqui, como tornar essa cidade, esse modelo mais sustentável. E se é para torná-la, né, mais sustentável, mais digna, né, quais os problemas, né, que são responsáveis, né, que impedem isso hoje. Então, é isso que nós vamos ver. Então, nós principalmente, né, vamos trazer aqui essa ideia da mudança na produção das cidades, né, que se deu ao longo do tempo, ao longo das décadas, principalmente a partir da primeira e da segunda revolução industrial, né? Então nós temos hoje o que nós vamos chamar de crises urbanas. Essas crises urbanas, elas se geram a partir de novos modos de viver em sociedade e nas cidades, né? Os modos de organização, as formas de mobilidade, ou seja, de transporte, né? Qual é o giro de capital que se envolve, ou seja, quais são os modelos de produção econômica que essas cidades envolvem, né? Essa multiplicidade de escalas que essas cidades envolvem também, ou seja, a gente mora numa cidade pequena, por exemplo, considerada Viçosa, mas essa cidade pequena que é Viçosa, ela se relaciona com cidades médias, se relaciona em escala nacional, né? Falando a nível de Brasil, também pode se relacionar a nível internacional, né? Então nós vemos que justamente essa mudança na produção das cidades, ela causa hoje uma maior propensão a uma crise urbana, né? E uma maior fragilidade, né? No que diz a forma como o espaço urbano ele pode ser facilmente modificado por esse modelo de produção. Então aqui eu quis colocar uma imagem também, né, que trata dessas cidades, né, que podemos chamar hoje de cidades globais, essas cidades metropolitanas, cidades que são consideradas grandes, né? Essas cidades elas são palco de múltiplos conflitos étnicos, culturais, conflitos econômicos, conflitos políticos, crises ambientais, né? Aqui ao lado nessa foto esquerda a gente pode ver, por exemplo, que se trata de uma manifestação, né, que a gente tem uma visão mais panorâmica, né, da cidade,
em que ela, né, é circundada, é formada por prédios, né, uma cidade que cresce de forma vertical, né? Então, é essa ideia, né, dessa ideia de cidade múltipla que eu quero apresentar aqui para vocês primeiramente. Então, quando a gente começa a falar desses problemas urbanos, a gente pode elencar, né, alguns problemas que são principais. O primeiro deles seria a criação de uma nova pobreza urbana. E por que uma nova pobreza? Né? A gente vê que, por exemplo, há décadas atrás, né, existia uma separação grande, né, entre centro e periferia, né? Então, moravam, né, no centro as pessoas que tinham, né, mais dinheiro, né, as famílias que tinham um poder econômico um pouco melhor, um pouco maior, para conseguir morar ali numa região de centralidade da cidade. E, e fora disso, né, as populações periféricas, populações mais pobres, elas moravam no que a gente também pode chamar de subúrbio urbano, né? Elas moravam justamente em favelas, em periferias, em morros, né? Em zonas que muitas vezes possuem riscos ambientais. Então, hoje, essa nova pobreza urbana, ela pode acontecer de maneira equivalente, né, de maneira muito próxima a um local de riqueza, como por exemplo nessa imagem aqui que a gente vê a imagem desse menino, né, e ao redor aqui, né, nós vemos essa zona muito pobre, uma zona provavelmente de periferia, né, mas imediatamente atrás nós vemos múltiplos prédios, né? E esses prédios, eles não, quando nós vemos, né, nós conseguimos observar eles, nós vemos que não se trata de um local pobre, né? Porém, olha como é próximo, né, ao local que esse menino está, o local de pobreza que esse menino está, e imediatamente atrás esses prédios, né, que com certeza os moradores, né, que vivem ali, eles têm condições econômicas maiores de conseguir se manter, de conseguir viver. Então, a pobreza urbana não é algo que é mais distante, né? E quando a gente fala de zonas, quando a gente fala de regiões, quando a gente fala de bairros. Hoje, a pobreza urbana ela pode acontecer de maneira muito próxima a famílias que possuem condições mais favoráveis, né, à vida urbana. Um dos outros problemas urbanos que nós vemos hoje, como eu já citei no início da aula, né, é a destruição dos recursos naturais. Ou seja, o que são recursos naturais? Como a gente também falou na última aula. Esses recursos naturais são justamente é, esses recursos, né, ambientais, ou seja, solo, água, vegetação, o subsolo, o ar, né? É justamente esses aspectos físicos naturais do ambiente que podem e são transformados em matéria-prima, né? Para a produção do espaço urbano, para a produção da matéria-prima que vai ser transformada em um produto, que vai gerar um giro de capital na cidade, ou seja, uma produção, quais pessoas estão enriquecendo, quais grupos estão enriquecendo com isso, né? De que maneira isso transforma o espaço urbano, de que maneira isso transforma a vida das pessoas. Então, é uma destruição de recursos naturais que ela é muito intensiva e que ela é muito extensiva, né? Então, isso gera uma exploração desses recursos e que em muitos momentos, né, vai gerar problemas urbanos por conta disso, né? Mas, como eu falei, são problemas que, que são independentes, que não vão atingir as pessoas e as famílias da mesma forma, né? Então, vão ter grupos que vão poder pagar por esses recursos, que vão, poder, por exemplo, poder pagar por água, por energia, por saneamento básico, e vão ter famílias que não vão ter essas condições por isso, né? Que vão viver em um ambiente extremamente poluído, sem qualidade de vida, com propensão a doenças. Então, de alguma forma, essa destruição desses recursos naturais, ela vai atingir esses grupos de maneira muito distinta. Então, embora um grupo ele seja mais responsável pela destruição dos recursos naturais, ou seja,
que vão ser grupos o quê? Que vão ser grupos detentores de grandes indústrias, de grandes empresas. Esses grupos, eles não vão sentir essa destruição, justamente porque eles podem pagar por esses recursos naturais em relação a uma moradia de qualidade, a uma habitação de qualidade, a um espaço de mobilidade digno, né? Já e são esses grupos que são responsáveis justamente por essa destruição. Já em contrapartida a outros grupos, né, aos grupos que são mais pobres, né, que não têm uma condição financeira adequada, são esses grupos que vão sofrer diretamente com essa não disponibilidade desses recursos naturais que são básicos. Outra questão vai ser também a destruição das fontes de trabalho e a igualização da miséria física e social. E o que, que é isso, né? Que eu coloquei a imagem, né, dessa mulher que está, né, provável que esteja trabalhando com a reciclagem, né, reciclagem do alumínio, dessas latinhas, né? E, porém, não é só isso, né? Hoje se fala muito na uberização do trabalho, né? E o que, que seria a uberização do trabalho? É o trabalho que ele se torna cada vez mais informal. Então, eu vou ter políticas, né, que vão ser responsáveis pelo desmonte, né, das leis trabalhistas, dos direitos trabalhistas, né, que garantem aí os seus direitos básicos, né, que garantem uma segurança do trabalhador em relação à vida profissional dele. Então, eu vou ter um desmonte dessas leis, e agora, e principalmente com o desemprego, né, com a não oferta de concursos públicos, por exemplo, o cidadão, o indivíduo, ele se vê a procurar outras fontes de renda, né, a trabalhos que vão ser informais e que vão, por exemplo, depender exclusivamente dele, né? Então, o exemplo do Uber, por exemplo, o exemplo de uma pessoa que ela trabalha com Livre, por exemplo, que é outro aplicativo de transporte. O carro, a gasolina, é ela que vai pagar. Se ela sofrer algum acidente, se ela se envolver em algum tipo de confusão, é ela que vai arcar, né? Somente ela. É um trabalho dela e por ela. Então, em relação a isso, existe então cada vez uma maior insegurança do trabalhador. E é isso que a gente chama de uberização do trabalho. Trabalhos que vão se tornando cada vez mais informais, cada vez mais. Nós vemos, né, a perda do direito do trabalhador, né? Então, e na pandemia, né, isso se tornou ainda mais preocupante, ainda mais latente. E um outro problema urbano seria justamente o crescimento do processo de marginalidade e do processo de exclusão, né? Em que existe, né, por exemplo, essa frase que diz que o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. E a partir da década de 70, por exemplo, nós vamos notar o aumento dessa desigualdade social, né? Então, nós vamos ter famílias, grupos, países, principalmente ao se tratar de países desenvolvidos, que eles se tornam potências, né, mundiais cada vez maiores, porém, em países subdesenvolvidos, esse nível de desigualdade ele fica ainda também mais latente, ainda mais preocupante, ainda mais desigual. E também nós vamos ter, né, a destruição do tecido social e de valores culturais. Também, né, a partir da década de 70, em que a industrialização ela assume características ainda mais intensas, né, principalmente em países subdesenvolvidos e países emergentes, como é o caso do Brasil, nós vamos ver o crescimento da industrialização, o crescimento do comércio, o crescimento da transformação do espaço urbano em um local que vai ser muito próprio e muito importante para servir ao fluxo de capital, ou seja, para servir, né, a produção econômica, a produção de recursos, de produtos, né, que vão movimentar a economia das cidades, que vão movimentar a economia de um país. Então, seria justamente a destruição, por exemplo, de patrimônios, né, ou até o desmonte desses patrimônios, a não valorização desses patrimônios,
Então, o que vai ser chamado também, que pode ser chamado de uma revitalização do espaço urbano, ou seja, eu tirar daquela cidade características culturais e fazer uma revitalização, ou seja, deixar com que aquela cidade ela sirva, né, a esse modelo de produção econômica, né? Então eu vou ter, por exemplo, é, ruas, né, que antes não existia muita passagem de pessoas, o trânsito de pessoas. Eu vou asfaltar aquela rua, eu vou construir prédios, eu vou fazer com que ela seja transformada em uma rodovia e assim por diante. Então eu tenho um menor acesso dos cidadãos à cidade e um maior acesso, por exemplo, a transportes, né, a trabalhadores e assim por diante. E existe também, como eu falei, essa busca maior de competitividade internacional nas regiões metropolitanas, ou seja, nas cidades grandes, nas cidades globais, como eu falei. Então, existe um conflito muito grande entre as cidades globais, né, ou essas cidades grandes, como por exemplo a cidade de São Paulo, né, ela está dentro do país, ela está dentro de uma escala nacional. Contudo, ela também vai entrar numa competitividade internacional, né? E isso se deve, por exemplo, à globalização, né? Que torna as cidades cada vez mais pertencentes, cada vez mais interligadas a um conflito e a uma dinâmica, a uma política que é global, que é internacional. Então, eu consigo também ver a intensificação desses conflitos a partir dessa competitividade internacional. E outra coisa, né, que se deve também, que é um dos problemas urbanos, seriam essas barreiras urbanas, né? E isso também pode ser chamada de arquitetura urbana hostil, ou seja, que é a cidade que não é construída, que não é produzida para todos os grupos sociais, né? Como, por exemplo, mulheres gestantes, mulheres que estão amamentando, deficientes físicos, deficientes visuais, auditivos, né? Tudo isso é fruto, né, de uma desigualdade, de uma cidade que não é produzida, de uma cidade que se torna injusta, né, a partir de não ofertar meios públicos, um ambiente público que sirva a toda a população. Então, por isso o nome, né, se chama justamente barreiras urbanas. Então, essa cidade metropolitana, essa cidade grande, ela coloca para gente esse paradigma de acumulação e de localização, ou seja, ela vai possuir esse centro, né? Esse centro que vai ser responsável, né, por toda a sua economia, por toda a sua dinâmica de produção, a sua dinâmica econômica, e ela vai estabelecer uma conexão, né, de uma estrutura, né, de que forma que eu vou me comunicar com outras cidades. E essas cidades podem tanto ser cidades vizinhas, como cidades em outros estados, em outras regiões, como cidades também em outros países, né? Porque, como eu falei, essas cidades globais, essas cidades grandes, elas estabelecem conexões a níveis internacionais. Então, a partir disso, a partir do seu modelo econômico, a partir das suas atividades econômicas, ela vai conseguir estabelecer essa rede de conexões, né? A partir do seu modelo de produção, da sua lógica de trabalho e assim por diante. Então, que mudanças, né, nós conseguimos elencar nessa cidade metropolitana, nessa cidade grande? Nós temos essa perda de coerência urbana, como eu falei, né? Como, por exemplo, quando a gente mostrou o caso da foto daquele menino, né? Em que eu tenho um centro, né? Que é rico, um centro que moram ali grupos mais abastados, grupos de pessoas mais ricos, imediatamente ao lado, né, de uma favela, né? De uma localidade muito, muito próxima. Então, eu tenho essa perda de coerência urbana. Eu tenho um desaparecimento total ou quase total do espaço público, ou seja, justamente por essa perda de direitos, né, dos cidadãos, essa perda de direitos sociais, né? Então, eu vou ter circulações coletivas, né, que vão ser áreas muito segregadas, já áreas muito fragmentadas, muito separadas, e esse espaço público, ele dá lugar justamente ao espaço privado, ou seja, a propriedade privada, né? Aquele espaço não é mais comum,
não são todos os cidadãos que podem circular por ali, mas apenas um grupo de pessoas que pode pagar por aquele território, que pode pagar por aquele espaço. E isso dá direito, né, a investimentos que vão ser direcionados a edifícios monofuncionais. E o que seriam esses edifícios monofuncionais? Seriam shopping centers, seriam centros de negócios, seriam grandes urbanizações, grandes movimentações urbanas, né? E essa procura de benefícios, né, de longo prazo, né, pensando aí no modelo econômico, pensando nas atividades econômicas daquela cidade e assim por diante. Então, a cidade da globalização, essa cidade grande, ela se torna fragmentada, né? Ela gera essa segmentação, essa separação, né, muito grande, socioespacial e essa descontinuidade visual, né? Então, eu vou ter espaços que vão ser muito segregados, e esses espaços segregados, apenas os grupos sociais que vão ser pertencentes, que vão poder ocupar aquele espaço, vão poder circular por ali, né? Como, por exemplo, esses grandes centros de negócios, será que é toda a população que vai ter acesso àquele local? Esse shopping center, será que, embora ele seja público, né, embora não exista, né, um impedimento de que um grupo de pessoas podem entrar ali, será que quando eu quiser consumir alguma coisa daquele local, vai ser todo o grupo que vai poder pagar por aquilo? Né? Então, isso já dá essa diferença, essa separação, né, em relação aos grupos sociais que podem acessar aquele espaço de uma maneira muito forte, uma maneira muito grande. Então, essa nova arquitetura urbana, ela segue essa lógica de moda, né? E que é uma lógica muitas vezes hostil à população, ou seja, não é uma cidade para os cidadãos, é uma cidade para determinados grupos, né? Uma cidade para o dinheiro, uma cidade para a produção econômica que vai poder conseguir se beneficiar daquilo. Então, a partir disso, eu tenho novos objetos urbanos e artefatos da globalização, ou seja, comunidades fechadas, condomínios fechados, né, condomínios de luxo privados, shopping centers, hipermercados, edifícios que são inteligentes, edifícios funcionais, né, hotéis internacionais e assim por diante. Então, como eu falei, esse conceito de cidade para o cidadão, esse conceito se perde, né? E esse objetivo, o que é, na verdade, o objetivo fundamental desse desenho urbano, o que deveria ser esse desenho urbano de cidade para cidadãos, é justamente contribuir para a construção da imagem da cidade, né, através da consolidação do espaço público, né, a partir de suas realidades, suas possibilidades, que vão respeitar um modelo de equilíbrio, ou seja, de uma sustentabilidade que é econômica e que também é ecológica. E a cidade, ela deve ser equilibrada, ela deve ser estabelecida, ela deve ser pensada e produzida a partir de dois elementos básicos, espaços públicos e espaços privados, né? E não uma hierarquia entre eles, ou não, por exemplo, espaços privados sobre espaços públicos. Porque quando eu faço isso, eu não permito a livre circulação dos cidadãos, né? Então, esse equilíbrio é que deve existir. E para isso deve-se ter, né, essa recuperação do conceito de rede de espaços públicos, né, como um valor que é característico, que é fundamental de uma cidade, que permite a acessibilidade a essas redes de espaços públicos sem restrições para toda essa população. Então, eu fecho essa aula, né, através dessa reflexão final, que é, através desses espaços abertos, requalificados, né, integrados, esses espaços públicos que se formam, né, nesses tecidos urbanos atuais, a cidade ela transmite um novo valor, né, que ela permite o acesso à comunidade e ela dá sentido, ela dá um sentimento de particularidade, de pertencimento a esses espaços públicos. E, por outro lado, esses espaços públicos, quando eles são requalificados, valorizados, integrados, eles também adquirem, né, um valor turístico, né? Ele também permite uma valorização da cultura, da etnia, dos costumes, né, dos hábitos da população cidadã que vive ali. Então, prezar por um espaço que é comum,
prezar por um espaço que é cultural, que é social, que é histórico, né, também é dar valor à economia, também é dar valor à continuidade dessa população. Então, eu espero que isso fique entendido, eu espero que isso tudo, né, tenha ficado claro, que a nossa discussão de hoje tenha elucidado, né, mais alguns dos assuntos que caem no Enem, que é cobrado, né, quando a gente fala dessas cidades globais, dessas cidades que são super importantes hoje em dia. A continuidade disso, um pouco mais sobre isso, sobre a urbanização urbana, ela está na apostila, na segunda apostila que eu enviei para vocês. Então é isso, pessoal. Mais uma vez eu agradeço pela atenção. Qualquer dúvida pode me chamar, eu estou aqui adepta e disponível para tirar qualquer dúvida, para ajudar vocês na resolução dos exercícios. E mais uma vez, muito obrigada e até a próxima aula.